Os residentes de Kiev mostraram ceticismo e preocupação em relação ao encontro entre diplomatas norte-americanos e russos na Arábia Saudita. As conversações têm como objetivo negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas não incluem para já quaisquer altos funcionários do país devastado pela guerra. Прийнятно, да, це неприйнятно для України. Я згодна з нашим президентом, підтримую його наполегливість в тому і напор в тому, щоб, звичайно, Україна була присутня, не те, що присутня, а диктувала свої умови, тому що країна-агресор не може прийти і диктувати свої умови. Em Moscovo, alguns habitantes acreditam que os interesses russos devem ser a principal prioridade. Мы слишком много потеряли, чтобы эти уступки совершать. Поэтому, конечно, хочется мира, но при этом нужно идти до конца. Для своих, то есть отстаивать все-таки свои интересы в первую очередь. И я надеюсь, что наш президент в этой ситуации поступит правильно. Fora dos dois países em guerra, há preocupações em torno da segurança da Europa em geral. Na Polónia, por exemplo, um país da NATO que faz fronteira com a Ucrânia, muitos temem que um acordo feito entre Washington e Moscovo possa prejudicar a segurança e a democracia tanto no continente como fora dele. Os líderes europeus continuam divididos quanto à perspectiva de envio de tropas de manutenção da paz para a Ucrânia na eventualidade de um acordo que coloque fim ao conflito. Em Paris, alguns deles reuniram-se para conversações de emergência depois de terem sido aparentemente excluídos das negociações para um eventual acordo de paz para a Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia. Keir Starmer disse que está pronto para considerar o envio de tropas britânicas. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. Já o chanceler alemão Olaf Scholz disse que é prematuro considerar a ideia sem o envolvimento de Kiev. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und bei denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wir wissen gar nicht, was das Ergebnis sein wird. Outros líderes, como o primeiro-ministro neerlandês Dick Schoof, não excluíram a hipótese, mas também não se comprometeram. Pouco antes da reunião, o presidente francês falou com Donald Trump, mas o gabinete de Emmanuel Macron não quis revelar pormenores sobre a discussão. O Hamas anunciou que vai libertar 6 reféns vivos este sábado, além dos corpos de outros 4 já mortos, que serão libertados antes, em troca de centenas de palestinianos detidos por Israel. Esta quinta-feira, um alto funcionário israelita disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha concordado em permitir a entrada em Gaza de casas móveis e equipamento de construção. Há muitos solicitados. As duas partes ainda não negociaram a segunda fase do cessar-fogo, na qual o Hamas deverá libertar os restantes reféns. Um avião da Delta Airlines despenhou-se durante a aterragem no aeroporto internacional Pearson de Toronto. A aeronave captou na pista, mas as 80 pessoas a bordo escaparam com vida. Pelo menos 18 ficaram feridas e foram transportadas para o hospital. 13 estão em estado crítico, incluindo uma criança. Dos 80 ocupantes, 22 eram canadianos e os restantes eram cidadãos de outras nacionalidades. O aeroporto retomou as suas operações cerca de 3 horas após o acidente, sendo ainda esperados alguns atrasos. As causas estão a ser investigadas. Os habitantes de Anderlecht estão em choque na sequência de um novo tiroteio que ocorreu na noite de segunda-feira, desta vez perto da estação de metro de Saint-Guidon. Os residentes na zona mostram-se assustados e frustrados com os últimos incidentes. Dès que la nuit arrive aux alentours de 20 h, on n'ose plus sortir, par peur de prendre des balles perdues, même si ça ne nous concerne pas nous. Mais vu qu'ils font des confrontations entre eux, du coup nous on risque d'être les dommages collatéraux de leurs soucis et tout. Du coup, nous, c'est vraiment un appel à l'aide qu'on lance au gouvernement parce que nous, on est vraiment dans l'inquiétude.
Foi o quarto tiroteio registado nos últimos dias na cidade de Bruxelas, na Bélgica, todos ocorridos nas proximidades de estações de metro. Même les enfants, ils disent, papa, si tu sors, fais attention, ici à Anderlecht, les gens, ils ont le Kalachnikov, les gens, ils ont le pistolet. Mais ça, c'est grave. Moi, j'ai vu hier soir les plans de mobilité de police. Donc, on espère que la police, elle l'attrape, elle accroche lui. Hein. As investigações preliminares revelam que uma única bala foi disparada por um suspeito que seguia numa trotinete elétrica e que visou a vítima antes de fugir do local. A pessoa atingida acabou por ser assistida pelos serviços de emergência. Il y a une psychose de toute façon, quoi. Où est la police? Parce qu'on parle de la police. Moi, je dis, il faut mettre l'armée dans les rues. Moi, je me dis, je suis pas... Voilà, j'ose le dire, il faut mettre l'armée dans les rues. Il faut faire un nettoyage, que ce soit au Peterbos, que ce soit à Clémenceau, etc. On n'est plus en sécurité à Anderlecht, quoi. Foram identificadas várias testemunhas e as autoridades competentes estão agora a examinar o local do crime, mas o motivo do ataque continua por esclarecer e o suspeito ainda está a monte. Estes incidentes têm motivado os cidadãos a pedir um reforço das medidas de segurança na região. Na Bélgica, as pessoas em situação de sem-abrigo estão a ser obrigadas a tirar à sorte lugares em abrigos noturnos devido à grave escassez de camas disponíveis. Num refúgio em Verviers foram disponibilizadas camas adicionais ao abrigo do plano para o frio extremo, mas continuam a ser insuficientes para acomodar o número crescente de cidadãos nas ruas. Quand je vois encore certaines personnes qui se battent pour avoir des places, il n'y a pas assez de places, quoi. 7 places. 7 places. Et on est au moins une quinzaine par jour. Em dezembro, 45 pessoas foram recusadas neste abrigo, número que subiu para mais de 60 no mês seguinte. Nous, devoir fermer la porte et dire à quelqu'un, il fait -3, mais tiens, voilà un sac de couchage, tu peux aller dehors, c'est juste insupportable. A seriedade deste problema em Bruxelas está bem documentado, mas as estatísticas nacionais ignoram frequentemente os que dormem nas ruas nas cidades mais pequenas. Segundo a Fundação Rei Balduino, cerca de 1 em cada 6 destes indivíduos encontra-se em municípios com menos de 50 mil habitantes. Cerca de 100 mil alemães vivem em Espanha, entre os quase 4 milhões que votam a partir do estrangeiro nas próximas eleições. São, na maioria, reformados. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, criticou a ascensão da extrema-direita na Alemanha e o que considera ser uma interferência de Elon Musk. No entanto, entre os espanhóis há pouco conhecimento e interesse por estas eleições. Las elecciones en Alemania. No. ¿No le interesan? No me interesa para nada. ¿Sabe algo de la política de allí? Ni de aquí. Sí, a ella, ¿no? ¿Quién es? No sé el nombre, pero la candidata, ¿no? No sé si era de derecha. ¿Sabría decir quién es él? No. ¿No le interesa mucho la política alemana? No, no me interesa ni la española, la verdad. Este es el actual presidente, ¿no? O, bueno, presidente o canciller, ¿no? ¿Sabe cómo se llama el canciller? No, me suena. ¿Quién es? Pero, no lo sé, me suena, pero no sé quién es. ¿Conoce a alguno? No, mi amor, no lo conozco. No. ¿Ninguno? ¿Este, por ejemplo? No. No, los nombres no se me quedan, pero sí sé que la ultraderecha también está ganando allí y eso me preocupa um pouco. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, iniciou a primeira visita ao Médio Oriente com uma viagem a Israel. Rubio encontrou-se com o presidente israelita Isaac Herzog e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com quem discutiu a proposta do presidente americano Donald Trump de transferir a população palestiniana da faixa de Gaza e de a realojar noutros países. O novo secretário de Estado apoiou o plano de Trump para Gaza e destacou a necessidade de mudança. What cannot continue is the same cycle where we repeat over and over again and wind up in the exact same place. Related to that, the president's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. O primeiro-ministro israelita diz que está a manter um contacto próximo com o presidente dos Estados Unidos para estabelecer os próximos passos de Israel nas negociações. Acrescenta ainda que o plano de Trump é a única opção viável que irá permitir um futuro diferente. President Trump and I
are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. Depois de Israel, Rubio irá visitar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para continuar a sua digressão pelo Médio Oriente. O secretário de Estado optou por não visitar o Egito e a Jordânia, depois de estes se terem recusado a receber os palestinianos deslocados de Gaza. Milhares de visitantes de todo o mundo subiram ao Monte Etna, na Sicília, no sul de Itália, para testemunhar de perto a mais recente erupção do vulcão mais ativo da Europa. A primeira erupção do ano registrou-se a 11 de fevereiro, mas intensificou-se na segunda-feira, lançando nuvens de cinza e lava para o ar. O aeroporto de Catânia desviou dezenas de voos durante o fim de semana devido à propagação de nuvens escuras. Embora os caminhantes só pudessem subir com um guia de montanha qualificado, as restrições impostas nem sempre conseguiram impedir as pessoas de se aproximarem demasiado perto da boca do vulcão. O Serviço Regional de Proteção Civil informou que tinha destacado unidades de emergência para prestar assistência sempre que necessário. Durante as erupções anteriores, as cidades vizinhas ficaram cobertas de cinzas vulcânicas negras, ainda que esta erupção tenha causado menos perturbações que a registada no início do mês. Embora o Etna entre em erupção frequentemente, há séculos que a lava não alcança as cidades vizinhas.